A tensão no Oriente Médio volta a aumentar. Em apenas um dia, a situação piorou rapidamente. O cessar-fogo entre o Líbano e Israel parece estar ruindo, e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, IRGC, voltou a fechar o Estreito de Hormuz, mesmo tendo sido reaberto temporariamente. Mas, de forma ainda mais crítica, há relatos de que eles começaram a atacar navios civis, mesmo depois de terem permitido a travessia. Segundo Donald Trump, ele convocou imediatamente uma reunião na sala de situação. E poucas horas depois, houve outro acontecimento que deixou a situação ainda mais tensa. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é fundamental para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Trump anunciou que se tratava de um navio de bandeira iraniana. O navio foi interceptado e controlado pela Marinha dos Estados Unidos. O navio mencionado é o Trusa, que tentou furar o bloqueio no Golfo de Omã. Segundo o relatório, ele foi interceptado por um destroyer de mísseis guiados e recebeu uma ordem para parar, mas não obedeceu. Foi então que uma medida mais séria foi tomada. A Marinha dos Estados Unidos usou tiros para incapacitar o navio e atingiu a casa de máquinas do navio. Em outras palavras, não foi explodido, mas foi garantido que não pudesse mais se mover. Depois disso, os fuzileiros navais dos Estados Unidos subiram a bordo do navio e assumiram o controle total. Segundo ainda a declaração, o navio está sob sanções devido a supostas atividades ilegais já há algum tempo. Mas o ponto mais importante aqui é que isso não é apenas uma simples interceptação. Isso é um sinal claro, porque no mesmo dia, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, mais de 20 navios tentaram sair dos portos iranianos, mas todos recuaram depois de serem avisados. Isso mostra que a pressão do bloqueio está funcionando, mas este navio não recuou e foi aí que a situação mudou, porque de simplesmente evitar o confronto, passou para o uso real da força. E quando um bloqueio chega a esse ponto, não é mais apenas pressão econômica, e isso se torna um confronto militar direto. Mesmo que ainda não seja uma guerra aberta, e é aqui que a situação se torna mais perigosa, porque cada navio que tentar passar depois disso corre o mesmo risco, e cada incidente como esse vai, pouco a pouco, empurrando os dois lados para um confronto ainda maior. Se você olhar a situação no mapa, fica ainda mais claro o quanto isso foi planejado. O navio interceptado estava entrando diretamente nas águas iranianas. Saiu de um porto na Malásia e estava transportando carga para o Irã. É aqui que a regra do bloqueio se torna crítica. Nem todos os navios são impedidos, mas existe uma linha clara. Se estiver vazio, deixam passar. Se estiver transportando carga ou petróleo, é interceptado. Isso significa que não é apenas um simples bloqueio marítimo. É um estrangulamento direcionado. Permitem um movimento para não congelar totalmente o tráfego marítimo, mas bloqueiam justamente a linha vital da economia. Porque o verdadeiro alvo aqui não são os navios, mas sim o suprimento e a renda do Irã. E quando você corta isso, aos poucos um país é forçado a recuar. Por isso não é surpreendente que a reação dentro do Irã esteja se intensificando. De acordo com um negociador de alto nível, é possível que a guerra volte a explodir a qualquer momento. Mas isso também não deve ser visto imediatamente apenas como um simples aviso, porque dentro do próprio Irã não existe um único centro de poder. Existem facções com suas próprias agendas. Alguns querem continuar a luta, outros querem negociar. E, numa situação como essa, cada declaração pública não é apenas uma mensagem para fora, é também uma luta interna. Se um líder quer subir ao poder, ele precisa mostrar que consegue controlar a crise. E neste momento, a maneira mais rápida de fazer isso não é vencendo a guerra, mas sim através da negociação. Por isso, é possível que essas declarações façam parte de uma luta interna pelo poder. Não se trata apenas dos Estados Unidos contra o Irã, é o Irã contra o seu próprio sistema. E é aí que a situação se torna ainda mais imprevisível, porque mesmo que a pressão externa seja clara, se houver confusão interna, até mesmo um pequeno motivo pode causar uma escalada muito maior. Aqui podemos ver o quão complexa é a estrutura de poder dentro do Irã. No papel, ainda há um presidente, mas de acordo com relatos e acontecimentos no local, não é ele quem realmente toma as decisões nas questões mais críticas. O peso do poder está em outro centro, especialmente nos militares e na Guarda Revolucionária Islâmica. Isso significa que, mesmo havendo uma liderança civil,
isso não é suficiente para controlar a direção da crise. E é aí que entram as personalidades que vêm ascender. Quando há falta de força, surgem aqueles que querem preencher esse vazio. Para os líderes ambiciosos, esse tipo de confusão não é apenas uma crise, mas também uma oportunidade. Quem conseguir mostrar que pode resolver a situação terá a maior chance de se tornar o novo centro de poder. E nesse contexto, o acordo de paz não é apenas sobre diplomacia. Também é uma forma de legitimar o poder dentro do país. Mas, com o passar do tempo, a possibilidade de um acordo rápido fica cada vez menor. Principalmente se olharmos para o tom das declarações de Donald Trump, a mensagem dele não é mais apenas pressão, agora é um aviso direto. Segundo ele, houve violações do cessar-fogo, incluindo disparos no Estreito de Hormuz e um ataque a um navio com ligação à Grécia. Ao mesmo tempo, ele também mencionou as próximas negociações em Islamabad, Paquistão. Mas mesmo com conversas já agendadas, a forma como a declaração foi feita é clara. Aceite o acordo ou enfrente ações mais severas. E é aqui que a situação se torna mais perigosa. Porque mesmo com as conversas em andamento, a pressão militar continua aumentando. Basta um movimento errado, um cálculo errado, pode empurrar a situação do limite para uma escalada total. E o mais crítico ainda, porque o Irã está dividido internamente, mesmo que alguém queira fazer um acordo, não há garantia de que todos vão obedecer. Por isso, a parte mais arriscada agora não é apenas o confronto entre os dois países, mas o descompasso entre a política interna e a pressão externa. Neste ponto, a direção da situação fica ainda mais clara. Não se trata mais de uma simples negociação. É uma negociação que vem acompanhada de uma ameaça clara. De acordo com a declaração do embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, todas as opções podem ser consideradas. Isso significa que nenhuma possibilidade está sendo descartada, desde a extensão do ceasefire até uma escalada total. E é importante esclarecer uma ideia aqui: piorar para depois acalmar. Em outras palavras, aumentar a pressão para forçar o outro lado a recuar. Essa não é uma estratégia nova. Mas quando usada numa situação como esta, o risco de sair do controle é alto, porque a mensagem de Donald Trump é direta. Se não houver acordo, infraestruturas críticas no Irã serão atingidas: eletricidade, pontes e outros sistemas-chave. E é aqui que a conversa se torna sensível. Porque mesmo que digam que o alvo é militar, os civis ainda vão sentir o impacto. Esse também é o motivo pelo qual existe um debate na comunidade internacional sobre onde a linha entre alvo militar e impacto sobre civis fica borrada. Mas, segundo o lado dos Estados Unidos, o argumento deles é claro: se uma infraestrutura civil é usada para fins militares, ela passa a fazer parte do alvo. Por outro lado, esse ponto de vista não é universalmente aceito. Então, enquanto a retórica se intensifica, a tensão diplomática também aumenta no cenário global. E a parte mais crítica agora é o tempo. Existe um prazo para o cessar-fogo. E a cada dia que passa sem um acordo, a possibilidade de agravamento só aumenta. Nesse cenário, a negociação não avança. Por isso, não se trata apenas dos termos, mas de quem vai ceder primeiro, antes que a situação saia completamente do controle. Neste ponto, está claro que o problema do Irã não é apenas a pressão externa. O impacto do conflito interno está ficando ainda maior. Se olharmos para trás, o Irã só concordou com o cessar-fogo depois que Donald Trump mencionou diretamente a possibilidade de atacar infraestruturas críticas, usinas de energia e pontes que levariam décadas para serem reconstruídas, o que significa que a pressão funcionou. Mas agora, a situação mudou. Os mais radicais ficaram mais fortes, especialmente dentro da Guarda Revolucionária Islâmica. Quando esse grupo se fortalece, as negociações ficam mais arriscadas, pois quem tenta um acordo pode ser neutralizado ou substituído. Há relatos de que o ministro das Relações Exteriores, que fez uma declaração sobre a abertura do Estreito de Hormuz, pode ter perdido influência ou até mesmo ter sido removido do cargo. Se isso for verdade, é um grande sinal dentro do sistema de que negociar tem um custo político. E quando o custo é alto, menos pessoas estão dispostas a fazer isso. Além disso, as informações que saem do Irã são limitadas. A visibilidade é baixa, as declarações são controladas, o acesso à internet é limitado e a maioria do que ouvimos é cuidadosamente selecionada. Por isso, a análise agora é baseada em sinais fragmentados. E com esse tipo de situação,
o que vai acontecer a seguir se torna ainda mais imprevisível. Enquanto isso, do lado dos Estados Unidos, a mensagem foi ainda mais intensificada. De acordo com os relatos, Trump reiterou que essa é a última chance para o Irã aceitar o acordo. E se não aceitar, a infraestrutura será o alvo. Ao mesmo tempo, espera-se que vá para Islamabad, no Paquistão. Representantes como Jared Kushner estão impulsionando o acordo. Isso significa que, enquanto a pressão militar aumenta, as negociações continuam. Mas a pergunta crítica agora não é apenas qual acordo está sendo discutido, mas se ainda há unidade dentro do Irã para aceitá-lo. Mesmo que o acordo pareça simples, divisões internas podem levá-lo ao fracasso. Neste ponto, a estrutura da oferta dos Estados Unidos ao Irã está muito clara. Não é um acordo complicado no papel, mas o preço é muito alto. O núcleo do acordo é composto por 2 pontos. Primeiro, a reabertura do Estreito de Hormuz para restaurar o fluxo normal. Segundo, a entrega ou eliminação do urânio altamente enriquecido, o ativo mais sensível do Irã. E é aqui que o ponto se torna crítico. Isso não é um simples acordo econômico. Isso é a remoção direta do poder de barganha estratégico. Por isso, não é surpreendente que haja uma forte resistência dentro do Irã. Ao mesmo tempo, Donald Trump intensificou ainda mais a mensagem. Sem acordo em dinheiro, sem concessões na questão nuclear e com um ultimato claro. Se o acordo não for aceito, a infraestrutura será alvo, incluindo pontes, usinas de energia e outros sistemas críticos. Enquanto tudo isso acontece, os preparativos das Forças Armadas dos Estados Unidos continuam sem parar. Está acontecendo uma grande operação de transporte aéreo. Todos os dias chegam aviões de carga trazendo equipamentos e armas. E mais importante ainda, 3 dos principais porta-aviões estão se aproximando da região. USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, USS George H.W. Bush. Comparado ao início do conflito, agora há muito mais poder de fogo posicionado. Isso mostra que, durante as negociações, os Estados Unidos também se preparam para o pior cenário, indo além de uma simples preparação. Isso é colocar a máxima pressão antes do prazo final. E esse prazo está chegando. Em poucos dias, é possível que o cessar-fogo expire. Por isso, a próxima conversa em Islamabad, no Paquistão, não é uma negociação comum. Esta é possivelmente a última chance de evitar uma escalada maior. E nesse cenário, a questão não é apenas se haverá um acordo, mas quem vai ceder primeiro antes que o tempo acabe completamente. Você pode ver que parece que 2 realidades diferentes estão acontecendo. Uma positiva do lado de fora e uma caótica dentro do Irã. Do lado dos Estados Unidos, a participação de J.D. Vance nas negociações em Islamabad é um grande sinal. Isso não é pouca coisa. Quando enviam o vice-presidente, significa que a intenção de conseguir um acordo é séria. E isso geralmente é feito quando o acordo está perto da fase final. Também fazem parte da delegação Jared Kushner e Steve Witkoff. Mas há um detalhe interessante. Segundo a percepção, Vance é visto como mais neutro aos olhos do Irã. Ele não traz o peso das negociações anteriores. Por isso, é mais fácil aceitá-lo como interlocutor. E isso é importante na diplomacia. Não se trata apenas dos termos em discussão, é também uma questão de confiança. Mas enquanto há esse sinal positivo, o oposto está vindo do lado do Irã. De acordo com a mídia estatal, não há decisão de enviar uma equipe de negociação e eles não vão conversar enquanto houver impedimento no Estreito de Hormuz. Parece que a posição deles é rígida, mas se olharmos para o padrão, isso não é novidade. Já houve ocasiões em que as autoridades disseram coisas assim. No fim, eles ainda vão para a mesa de negociações, mostrando que declarações públicas nem sempre são posições finais, mas às vezes fazem parte da estratégia de barganha. Demonstração de uma postura rígida para conseguir termos melhores por trás de portas fechadas. Por isso existe a possibilidade de que na frente o tom seja duro, mas por trás as conversas continuem. E é aqui que a leitura da situação se torna crítica. Se basearmos nos movimentos dos Estados Unidos, delegação de alto nível, cronograma apertado e pressão contínua, há uma grande chance de que haja negociações em andamento, mesmo que o outro lado ainda não admita. Por isso, sua avaliação está correta. O cenário mais provável agora é a extensão do cessar-fogo, não porque tudo já foi resolvido, mas porque ambos os lados ainda precisam de algo. Os Estados Unidos querem um acordo enquanto ainda tem vantagem. O Irã precisa de tempo e de alívio na pressão.
Mas o maior risco ainda é se alguma facção dentro do Irã tomar uma atitude repentina, porque não importa o quão avançada esteja a negociação, um passo em falso pode virar toda a situação de cabeça para baixo. Frequentemente, as declarações públicas e as ações reais do Irã não coincidem. Mas também é preciso ter cuidado ao concluir que tudo é mentira. Nesse nível de geopolítica, as declarações não servem apenas para relatar a verdade, mas também para moldar a percepção. Por isso, muitas vezes, o que se diz em público difere do que ocorre nas negociações a portas fechadas. Mesmo que a mídia estatal diga que não vão participar, ainda pode haver efeito contrário. E é aqui que entra um dos indicadores mais práticos: os movimentos da delegação dos Estados Unidos. Se J.D. Vance realmente embarcar em um avião para Islamabad, isso será um forte sinal de que há coordenação nos bastidores. Porque um oficial desse nível não viajaria tão facilmente sem pelo menos uma garantia mínima. Mas isso também não é uma garantia de 100%. Na diplomacia, há momentos em que, mesmo com incertezas, a reunião ainda acontece, para testar se ainda dá para salvar alguma coisa. Agora, sobre o bloqueio, é aqui que a contradição fica interessante. Um dia dizem que não é eficaz, no dia seguinte chamam de ilegal e prejudicial. Quando você junta essas duas coisas, surge uma imagem mais clara. Se o bloqueio realmente não tivesse efeito, não haveria motivo para condená-lo com tanta força. Isso significa que provavelmente exerce alguma pressão, mesmo que isso não seja admitido diretamente. E esse é o padrão consistente em situações como essa. Minimizam em público, reconhecem internamente. Quanto à ideia de que o Irã pode entrar em colapso, precisamos trazer isso mais para a realidade. O Irã tem uma grande população, um território extenso, uma estrutura estatal profunda e longa experiência com sanções e crises. Não vai cair facilmente como uma falha repentina de sistema, um cenário mais realista se a pressão continuar. Deterioração econômica, intensificação da luta interna pelo poder e possível instabilidade, não uma desintegração instantânea como a dissolução da União Soviética. Por isso, o mais importante a se observar agora não é se o Irã vai cair imediatamente, mas como ele vai se ajustar à pressão. Vai fazer concessões, vai resistir ainda mais, ou as facções internas vão se dividir ainda mais. Porque é disso que realmente vai depender para onde vai a próxima fase da crise. Quando uma nação reclama mais alto, geralmente é um sinal de que a pressão está realmente surtindo efeito. Mas também é preciso separar a análise da abordagem emocional. Em situações como essa, ambos os lados fazem isso. O Irã e os Estados Unidos usam narrativas para justificar suas ações. Não se trata simplesmente de quem está dizendo a verdade, mas muitas vezes quem está tentando controlar a percepção. Sobre o bloqueio, é verdade que os Estados Unidos têm argumento. Quem usou pressão no mar primeiro pode ser respondido com a mesma medida. Mas no direito internacional e na diplomacia, a lógica de eles fizeram isso, então nós também podemos, não é tão simples assim. Por isso, ambos os lados agora estão lutando não só no mar, mas também na narrativa legal e moral. No que diz respeito aos direitos humanos e às alegações, organizações como a Anistia Internacional realizam suas próprias investigações com base em evidências, testemunhos e verificação. Mas mesmo com esses relatórios na geopolítica, o comportamento de um Estado não muda automaticamente, porque a dinâmica da política de poder é diferente da responsabilização por violações de direitos humanos. Por isso, mesmo com relatos ou acusações fortes, as decisões continuam sendo tomadas com base nos próprios interesses, e aqui é importante ter uma visão equilibrada. Sim, há contradições nas declarações do Irã, mas isso também não significa que só um lado usa propaganda ou exageros. Em uma crise como essa, ambos os lados selecionam as mensagens para apoiar sua posição. Por isso, a pergunta mais importante agora não é apenas quem está certo, mas qual será a próxima ação. Porque é isso que tem um impacto direto na situação. Se as negociações vão continuar ou se a situação vai piorar de vez. Em discussões como essa, não se trata simplesmente de verdade contra mentira, mas trata-se de diferentes narrativas e evidências selecionadas. Do lado do Irã, eles não são imediatamente lados opostos. Amnesty International at Human Histórias e evidências selecionadas. Isso faz sentido, especialmente quando há falta de confiança nas instituições do Ocidente. Mas, do outro lado, em relação ao Irã,
também há narrativas diferentes e verificação seletiva de vídeos. Aqui, uma coisa se torna importante. Mesmo que haja evidências, se não houver confiança nelas, também não serão aceitas como verdade. Esse é o problema atualmente. A luta envolve fatos e confiança na fonte da informação. O lado deles não acredita nem mesmo na ideia de evidência. Do lado deles, há diferentes histórias e evidências selecionadas. Mas eles também não são perfeitos. Ainda há limitações. Nem todos os lugares podem ser alcançados. Há propaganda dos dois lados e faltam dados. Por isso, a abordagem mais cuidadosa é não descartar tudo imediatamente como falso. Mas também não aceite tudo sem análise. Em outras palavras, seja crítico, mas mantenha a mente aberta. E no final, não se trata de quem está certo, mas de quão profunda é a falta de confiança. Porque quando a desconfiança é tão profunda assim, não importa quantas evidências sejam apresentadas, o mundo continua dividido em suas opiniões. E se ainda acrescentarmos outra perspectiva à situação, há mais um ângulo que muitas vezes não recebe atenção. O impacto disso nas próprias regras do jogo. Por causa do que está acontecendo agora, o que é considerado normal está mudando aos poucos. Segundo alguns analistas, há ações que antes eram vistas como escalada, mas agora já estão se tornando parte da resposta padrão. Por exemplo, bloquear um navio, o uso de dispositivos de desabilitação e a entrada de pessoal militar em embarcações civis. Antes, esse tipo de ação causava uma grande reação imediatamente, mas agora parece que está se tornando mais aceita sob pressão. E é aqui que uma pergunta se torna crítica: até onde vai o limite? Porque quando ambos os lados se acostumam com níveis mais altos de ação, o patamar do conflito vai aumentando aos poucos. E quando esse patamar sobe, fica menor a distância até que tudo piore de vez. Agora, vamos pensar no efeito disso nos próximos incidentes. Se um navio for bloqueado agora, o que acontecerá se o próximo navio for maior? Se houver resistência, até que ponto a força será usada? E se houver um dano maior, qual será a resposta do outro lado? Esta é a reação em cadeia que está se formando aos poucos. Não explode de uma vez, mas o risco continua aumentando. Agora, há mais um ângulo importante: o efeito disso nos países ao redor. Porque mesmo que eles não estejam diretamente envolvidos, não estão imunes ao efeito. Relatos indicam que alguns países estão mais atentos às suas águas, reforçando patrulhas e aumentando a fiscalização. Não porque querem se envolver, mas porque não querem ser afetados. E dessa forma, o efeito do conflito se amplia mesmo sem crescer oficialmente. Agora vamos falar sobre outra camada: o efeito disso nas normas internacionais. Antes, havia uma expectativa clara de como agir em situações como essa. Existiam linhas que não eram simplesmente cruzadas, mas quando isso acontece repetidamente, aquele limite antigo vai desaparecendo aos poucos. E quando o limite desaparece, cada movimento se torna mais imprevisível, porque já não existe uma referência clara do que é ir longe demais. Agora, há mais uma perspectiva: o efeito disso na tomada de decisão dos líderes. Numa situação assim, não é só a lógica que funciona. Existe pressão, existe tempo, existe expectativa dentro do país. E quando tudo isso se junta, cada decisão se torna ainda mais difícil. De acordo com algumas análises, o maior risco nesse tipo de situação é o erro de cálculo, uma leitura errada, um timing errado, uma reação errada. E isso já é o suficiente para mudar a direção de toda a situação. Agora, se olharmos para o todo, o que está acontecendo não é apenas um aumento da tensão. É uma adaptação gradual de todo o sistema a um risco maior. E quando todos se acostumam com esse nível, talvez nem percebam o quão perto estão do limite. E no final, voltamos a uma realização simples. Nem toda deterioração acontece de repente. Às vezes, ela se desenvolve lentamente, até chegar a um ponto em que já é difícil de conter. E se ampliarmos ainda mais o quadro, existe outro efeito silencioso: a mudança em como o sucesso é medido. Antes era claro, vitória ou derrota. Havia um resultado, mas agora não é mais tão direto assim. De acordo com alguns relatos, há situações em que, mesmo sem uma vitória clara, ambos os lados afirmam que estão em vantagem. Isso significa que a medida não é mais apenas o resultado,
mas sim a percepção. Quem conseguir mostrar melhor que está no controle, mesmo que a luta ainda não tenha terminado. E é aqui que a situação se torna mais complicada de entender. Porque mesmo que ambos tenham motivos, a imagem que o mundo vê ainda é diferente. E nesse tipo de situação, a luta não é só no mar, mas também na mente de quem assiste. Quem tiver mais credibilidade é quem tem mais influência.